A graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Agora foi só desse lado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Quero repreender Satanás em nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E que a semente que for plantada nessa noite, Senhor, possa produzir frutos e possa produzir frutos com abundância. Não deixe que o diabo, não deixe que essa semente caia à beira do caminho, no meio das pedras ou no meio do mato, Senhor, mas que ela possa cair numa terra boa e produzir frutos, e frutos com abundância em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor me convidou, faz alguns dias, você começa a pensar. O tema era fácil, né? Família, mas tanta coisa sobre família. Eu fiquei pensando, estava sentado ali do lado daqueles rapazes, e fiquei pensando quantos de nós, às vezes, chegamos na igreja, e é da minha época ainda, que nós cantávamos a música dos visitantes, e eu percebi que a maioria de nós aqui, né, a maioria de vocês, que eu cheguei adiantado hoje, foi que eu vim sozinho, né? Então, cheguei adiantado, mas a maioria não se viu durante a semana, vai talvez se ver ali agora. Mas eu gostaria de tirar um minuto para que você fizesse isso. Não é de você cumprimentasse o seu irmão que você não viu ainda durante a semana, mas cumprimentasse principalmente aqueles visitantes que estão aqui na igreja. Quem está nos visitando? Vamos ver, fiquem só. Está difícil esse negócio de ficar em pé, mas fiquem em pé só os visitantes para a gente ver vocês. Ali, vocês. Agora vocês podem ver, agora vamos cumprimentá-los. E aproveita e cumprimenta os outros irmãos que você não viu ainda. Seja bem-vindo em nome de Jesus, na igreja. Pastor aqui, ó, vocês não viram ele essa semana. Se você tem que tomar remédio, beber água, ou ir no banheiro, aproveite esse momento que é tão importante, que eu gostaria que nós conversássemos essa noite, que você possa aproveitar esse momentinho ainda que estamos assim na introdução e fazer isso. Eu disparar aqui, perguntei para o pastor até que hora que pode ir o ponteiro, ele não falou nada, então... Gente, eu vou passar um susto no pastor, eu não vou pregar, eu vou dar um estudo bíblico. Mas estudo bíblico é diferente? É, diferente a forma de conduzir a questão. E eu gostaria de fazer uma abertura de uma coisa assim, tão simples, mas só para quebrar o gelo com vocês, já foi quebrado. Sofri 2 ameaças para vir pregar aqui hoje. Primeiro da minha esposa, ela disse, não fala nada de mim lá. Contar aquelas histórias, aquelas coisas. E segundo, o pastor me mandou uma mensagem, está aqui no meu celular. Se você fizer alguma piadinha sobre mim, você está de castigo. Eu não vou fazer piada, só vou elogiar. Ele estava muito bonitinho com aquela touca, domingo passado. Estava assim, até pensei em comprar para mim, tão bonitinho que ele estava. Dois meses. Eu vou pregar só metade da mensagem, vou deixar a outra metade. Irmãos, em nome de Jesus, quero que você preste atenção no que eu vou falar. Tudo é diferente hoje, fiz até umas fichas, para mim não perder o rumo e não ficar olhando e tentando achar que a minha vista já era ruim, depois da Covid ficou pior. Então, o apóstolo Paulo tinha secretário para escrever carta para ele, né? Vocês sabem que não foi ele que escreveu, e num dos lugares ele fala, veja que com quão grandes letras vos escrevo, então eu penso que talvez o espinho da carne dele foi, mas não é o meu caso. Fiz tudo o que eu precisava fazer e vamos lá. Vamos lá. Irmãos, eu gostaria de falar sobre família nessa noite, e é um assunto que as irmãs vão sentir
aliviada. Vai ser mais para os homens hoje. Não sei se vai ter segunda parte outra vez, mas eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7 e 9. De 7 a 9, talvez a gente leia só o primeiro. Para a gente ganhar tempo, eu vou lendo enquanto vocês acham. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Vamos ficar só com esse versículo 7. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Então, vamos orar para que o Senhor abençoe, porque ela já é abençoada em nome de Jesus. Esse texto, eu tinha gravado essa mensagem de uma forma diferente, mas ontem à tarde a gente estava conversando e achei interessante. Criando memórias e firmando impressões permanentes dos nossos filhos. Interessante. Criando memórias e formando impressões permanentes dos nossos filhos. Por quê? Vou falar basicamente só para os maridos hoje. Ou para os rapazes que ainda não casaram, está com pretensão de casar, tem alguns aqui, né? Então, alguns já são casados, outros já são até avós. Então, hoje, essa palavra é para nós. Para mim, primeiro. Não pense que quando nós chegamos aqui para falar alguma coisa do Senhor, a mensagem não é para nós. É para nós, a primeira pessoa é para mim. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre 4 homens que falharam na criação de filhos. Que triste, né? 4 homens. Então, as irmãs agora, só para eles, né? Não sei. Talvez você tenha uma parte para ajudar, mas nós vamos firmar nisso. E os textos que nós vamos falar, eu vou só mencionar e nós não vamos falar sobre eles o tempo todo, mas eu me lembro que, essa eu não fui ameaçado, então posso falar. Eu me lembro que quando a minha filha era pequena, a Brenda, a minha filha era a minha sombra. Todo lugar que eu ia, eu levava a Brenda. Todo lugar que eu ia. Naquela época, na década de... Nós somos do século passado ainda, naquela década de 90, 90 e poucos, a gente andava de bicicleta. E eu me lembro que um dia, eu sempre andava com ela na frente, não sei se vocês conhecem aqui, eu quase nunca vi, umas cadeirinhas que coloca na frente assim, ela sempre tinha uma daquela, mas um dia ela foi atrás. Quando alguém gritou, olha, perdeu sua filha. Ela tinha caído, tinha ficado lá para trás. Tinha. Então, eu andava com ela, eu ensinava para ela o que esse texto fala. Eu ia para Belém, ela era pequenininha, não pagava passagem, toda vez que eu ia para Belém fazer compra, tinha sorveteria nessa época, aí ela ia comigo. No caminho ia dando as instruções. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos comprar material de sorvete, vamos comprar isso e tal. Mas o primeiro lugar que eu levava ela era na loja de brinquedos, era lá que eu tinha que pagar as coisas. Ela fazia o papel dela, pedia, né, às vezes. Mas a maioria das vezes era um não. Mas teve um dia que teve um sim. Então, nós como pais, como maridos, ou como esposo, ou você que ainda está pretendendo se casar, nós não podemos deixar de andar com os nossos filhos, de andar com ele. E eu sei que hoje, nesse advento que nós estamos tendo de internet, às vezes as famílias estão sentadas em casa, todo mundo no celular, cada um com um celular na mão, talvez até falando coisa. Lá em casa já aconteceu isso. Vem cá, liga lá do quarto. Vem cá. Nossa, é tão perto. E o primeiro homem que errou nisso foi Davi. Mas antes, eu fiz uma pesquisa aqui, interessante, acho que tem uma pessoa aqui na igreja que é descendente de japonês, alguma coisa assim. Eu fiz uma pesquisa sobre o Japão e eu achei umas coisas interessantes lá. O Japão, ele está entre os primeiros lugares de tudo. Melhor educação, dos melhores salários, de educação, então não se fala aqueles japoneses, mas eles adquiriram tudo isso praticamente depois da Segunda Guerra, porque na guerra o Japão foi praticamente destruído. E eles investiram pesado em educação e
E conseguiram. Tem um dos melhores índices de IDH do mundo. Tem o Japão. Mas eles têm duas coisas que me faz pensar que talvez eu não gostaria. O índice de suicídio no Japão é muito grande. E só 1% da população é cristã. Então, não é o lugar que nós estamos, não é as condições físicas que nós temos, que vai fazer que você tenha no seu filho, você vai deixar para ele um legado bom. Não é o lugar que você vai. Talvez você poderia morar na Finlândia, um dos melhores lugares também para se viver, mas ainda ter os filhos tudo solto. Mas ao passo que, enquanto nós podemos morar em países pobres e ainda em desenvolvimento do terceiro mundo, e ter a família totalmente unificada. Então, Davi, ele já começou ali a vida dele. Davi era muito ocupado, desde jovem, né? Sabemos as histórias que desde jovem Davi trabalhava. Estava ali cuidando das ovelhas o tempo todo. Não sabemos quantas são. Também, a Bíblia não diz, também não vamos fazer uma doutrina sobre isso. Eu sei que muito jovem ele estava lá trabalhando. E quando ele começou, que ele foi ali na guerra, e aquela história, que não é nosso caso hoje com o gigante, dali, a Bíblia começa a dar uma ênfase muito grande para a vida de Davi. Aí ele ganha uma esposa na luta, que não é dada para ele, e aí começa. Aí começa a vida dele. Então, ele teve diversos problemas na vida dele. Teve problemas, N problemas. Né? Como diz aquele rapaz da internet. A matemática era fácil enquanto só tinha números. Agora colocaram letras no meio, aí estragou tudo. Então, ele tinha muitos problemas, N's. Muitas esposas. Eu não sei, eu vou falar de mim. Sei que um tempo na minha casa, quando eu levantava de manhã que ia tomar café, quando eu chegava na mesa, já tinha um bilhete, açúcar, arroz, feijão, não sei o que, as coisas. Agora você pensa isso de 20 mulheres, te deixando os bilhetes todo dia. Então, Davi, é na faixa de 20 esposas que ele tinha, tá? Dei uma olhada, e não ficou assim bem certo, mas é mais ou menos umas 20. Compra isso, compra aquilo outro e tal, e eu preciso de, se fosse hoje, vai na C&A, vai não sei aonde, e quer ir para o shopping. Então, a vida dele foi conturbada aí na vida familiar. Mas isso é o de menos. Porque a vida dele, quando começou ali com o advento de Batseba, piorou. Aí agora Davi se torna um homicida. Porque a Bíblia fala que ele matou o marido de Batseba com a espada daquele outro povo. Aí começa. Aí vem problema com Absalão, problema com Amon, algumas traduções falam Aminon, não importa. Mas eu fiquei pensando, analisando, né, essa história de Davi, pensando como é que foi, o que poderia ter sido, o que não foi. Qual seria, assim, talvez o problema principal da vida dele? No meu entendimento, não vamos fazer doutrinas, mas foi a falta de tempo com seus filhos. Tempo de qualidade. Deixa eu achar a ficha. Tempo de qualidade que Davi não tinha. Não tinha nem tempo, nem quantidade e nem de qualidade. Então, ele não gastava tempo com os meninos. Não gastava. Sabemos, é claro. Era rei de Israel. Então, ele tinha que governar e governou muito bem. Mas ele não deu tempo para a família. E para nós, como pais agora, nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás. Algumas nações, e Israel ficou assim bem colocado no ranking, porque mesmo com tanta arma, com tanto tudo lá, assim a violência ainda era pouco. Uma das respostas que veio é uma das coisas que eu mais gosto na cultura onde nós moramos no Pará. As pessoas sentam para comer juntas.
Aí o pastor estava falando da nossa... Ele falou que não é mais assim. Quando nós nos reunimos há um tempo atrás, né, nós tínhamos... vou trazer para vocês a ideia. Chamava-se Junta Panelas. O Petrônio sabe. Deu muito prejuízo lá em casa esse homem. Guilherme também. Junta panela. Você tem só uma caixeira, leva. Você tem só, sei lá, o que você tiver, junta. Já fizemos muito isso em casa. Gente, acabou. Acabou essa coisa de agora de estarmos presos e aprisionados dentro de casa. Convida a família. Não, pode convidar eles. O pastor falou aqui, mas pode convidar. Gente boa. Você vai apenas levar metade dos negócios e o resto, beleza. Muitas vezes já comemos juntos. Ele sabe disso. Vou tentar manter a emoção. Ele sabe disso. Quantas vezes nos sentávamos? Tinha na nossa igreja o programa Junta Panelas. Você não vai fazer almoço de todo jeito? Mas faz lá na sua casa e bora juntar. Então precisamos gastar tempo com os nossos filhos. E uma das coisas que o pastor Zé Marcelo fez, e eu via na vida dele, é que ele gastou muito tempo com as meninas dele. Eu gastei muito tempo com a Brenda, com o Lucas não foi tanto. Nunca perdi o Lucas, mas a Brenda, sim, a gente passou muito tempo juntos. Então, o problema principal que eu penso que foi da vida de Davi, ele era um homem ocupado, sim, todos nós somos, uns mais, outros menos. Mas precisamos de tirar tempo. E esse tempo de qualidade que eu anotei aqui, 4 coisas que é um tempo de qualidade. Você pode fazer outras coisas, tá? Não precisa ser exatamente essa aqui, não. Primeiro, isso eu gosto. Eu vi na cultura do Pará e eu gosto. Comer juntos. Eu sei como é que os mineiros comem. Minha família é mineira. Não sei a sua, não conheço vocês, mas geralmente é assim. Cada um pega um prato, televisão, agora é computador. Não, computador não existe mais, agora é tablet, né, e celular, e corre. Se não for assim, me desculpe, mas a maioria das famílias que eu conheço é assim. No Pará, eu aprendi diferente. Na hora da comida, do almoço e janta, todo mundo junto. Não tem aquilo de fazer isso ou aquilo outro. É hora de almoçar. É hora de sentar, de almoçar, tomar um açaí e conversar. E lá em casa tem 2 caixas de açaí preto. Já tomamos açaí esses dias, agora vamos tomar de novo. Açaí, vocês não conhecem como é um açaí tirado na hora. A primeira coisa, almoce, jante com seus filhos. Ah, pai, vou assistir, está passando um jogo, não sei o quê. Não, para cá, senta aqui, vamos conversar. Outra coisa, tenha um culto ou um dia da família. Isso eu vi no seminário quando eu estudei. Os americanos, eles eram até muito duros nessa questão. Se você chegasse na casa deles no dia da família e batesse lá, ele falava bem brusco com você, não, hoje eu não posso falar com você. Vai embora. Mais ou menos assim, daí para pior. Dia de vocês fazerem algumas coisas juntos. Quem gosta de pescar, que pesque. Quem gosta de ir para o shopping, que vai, leve muito dinheiro. Quem gosta de, sei lá, o que mais? Jogar vôlei, vá, sei lá. Mas é o dia que você vai tirar para ficar com seus filhos, com a sua esposa. Vai gastar esse tempo com eles. O dia da família, eu sei que está corrido, né? Então esse é o mês da família. Eu sei que isso talvez se resume numa noite, assistindo um filme. Escolha o filme antes, porque se você for deixar para escolher na hora, vocês vão ficar meia hora escolhendo. Eu vou ter que contar essa. A Terezinha me chamou para assistir filme, né? Vamos assistir um filme hoje? Eu falei, vamos. Aí chego lá, geralmente ela assiste o filme que eu já assisti e falo que é bom, né? Mas quando não é assim, ela fala, vamos escolher hoje, vamos. Então vamos, aí a gente coloca lá.
passa, Netflix, para cá, para lá. Aí coloca o filme, com 5 minutos ela fala, não gostei. Então, coloca outro, né? Nisso, vai uns 3 filmes, começo de 3 filmes, depois ela vai embora. Então, escolha o filme antes, para você não ter esse problema que eu tive. Escolhe antes, lá, o filme é bom e tal. Aí você põe lá para assistir. Mas esse negócio de escolher na hora, se tivesse só 2 filmes para escolher, tudo bem, seria fácil. Mas aí tem muitos filmes lá. Aí você vai sair com a família, vai para o shopping, ou vai passear, vai tirar um fim de semana em Caldas Novas, né? Você acumulou os dias que você não tirou, você vai para Caldas Novas, vá. Mas faça isso. Porque esse primeiro grande homem aqui, né, todo mundo gostaria de ser Davi. Nossa, o homem, gostaria. Mas nessa área ele pisou na bola. A outra coisa, já acabei falando com isso aqui, mas vou falar nessa última, a segunda é praticamente a mesma. Tenta desligar um dia de tecnologia. No começo você vai ter problema. Nossa, não sei se acontece com vocês, quando acaba a internet, que parece que acende um negócio dentro de casa, tudo fica inquieto. Gente, a gente não nasceu com internet. Nós não nascemos com isso. Não é? Não sei, eu estou falando da minha casa, tá? Depois quem vai sofrer as consequências sou eu. Mas lá em casa é assim. Papai, o que foi que aconteceu? Liga lá. Essa semana aconteceu isso, né? Rompeu um cabo lá. Então, o meu genro que trabalha com internet foi o caso mais preocupante. Mas os outros... Tente desligar esse dia aí, fazer umas coisas juntos, né? Vai jogar Uno. Vocês conhecem Uno? Quem conhece? Conhece Uno? Que jogo tu vai jogar Uno? Vai jogar Dedônia. Nossa, a gente jogava muito isso lá em casa. Vai jogar Dedônia. Outros jogos, sei lá. Cria um jogo para você jogar junto com a família. Dedônia é bom que dá para jogar todo mundo, né? Aí você tem que ter regras bem claras, porque cada coisa que aparece lá, cada coisa que não existe, né? Então esse foi o erro de Davi. Não vamos deixar nós, com esse dia a dia corrido que está, nos incorrermos nesse mesmo erro de Davi. Então depois eu vou passar no meu site, viu? Vou passar no meu site, a mensagem vai ficar lá e fica também no meu canal. Você aproveita, se inscreve lá, dá uma força lá. Agora está precisando. Estou nas redes sociais. Mas o outro homem, vê se eu acho ele aqui. Vou juntar duas pessoas, acho que é essa ficha aqui. 2 num só, porque eles tiveram os mesmos problemas, eles eram da mesma linhagem, tiveram os mesmos problemas e sofreram as mesmas consequências. Primeiro eu tinha colocado ele separado, mas depois falei, não, vou juntar. E o terceiro que eu coloquei aqui, nunca vi ninguém pregar sobre isso na vida dele, mas eu vou falar hoje, coitado, primeira vez que alguém vai falar sobre ele. Mas esse segundo aqui é Eli, sacerdote Eli e Samuel. Está os textos aqui, depois vocês podem confirmar. Esses homens da linhagem sacerdotal, os filhos deles tinham tudo para ser homens, assim, homens de Deus. Mas isso significa que esse ditado é certo. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Ao ponto deles fazer coisas horríveis. A Bíblia discorre mais sobre os filhos de Eli do que dos filhos de Samuel. Os textos estão aqui, mas ela trata mais dos filhos de Eli. Fala que ali eles praticavam atos sexuais ali com as mulheres que ficavam na tenda, pegava do caldeirão de comida que a pessoa ia lá oferecer as ofertas, e eles tomavam à força. Fizeram coisas terríveis. E tiveram consequências também terríveis. Todos nós sabemos que os 2 filhos de Eli e o próprio Eli faleceram no mesmo dia.
Todo mundo que sabe isso, né, da escola dominical. Foram lá para a batalha e tal, lá, morreram os 2 filhos, e ele estava lá esperando a notícia. Quando chegou a notícia, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Então, as consequências para essa segunda coisa aqui que esses 2 homens deixaram de fazer são catastróficas. Não sei se isso é mal de loja Riachuelo, mas já vi 2 cenas na loja Riachuelo que deixou todo mundo assim do andar parado. Uma criança de uns 6, 7 anos gritando e fazendo tudo. Não foi na mesma loja, foi até bem longe uma da outra. Uma foi lá em Belém, outra foi aqui. E aquelas crianças chamando a atenção, envergonhando a mãe, porque esses pais aqui e esses pais delas quebraram o princípio de não disciplinar os filhos. Não disciplinaram. Gente, nós precisamos começar a disciplinar nossos filhos desde pequenos. Porque depois que eles crescem, depois que eles já se tornam adolescentes e jovens e adultos, não tem mais como fazer. Eles já, principalmente depois de adultos, eles vão tomar as decisões deles. Mas enquanto ainda são pequenos, né? Estão ali, são tenros, né? Bebezinho, bonitinho, coisinha linda. A hora que ele começar a querer fazer as coisinhas que não são muito lindas, pega a vara. É o que a Bíblia diz, é vara. Não é cinto, não é cabo de vassoura, não é outra coisa qualquer, é vara. Vara dói e não machuca. Eu sei de experiência que um dia eu errei uma varada, pegou na minha perna, o trem dói. Meus filhos, desde assim, a Terezinha acha que eu exagerei, a minha família toda acha que eu exagerei, que eu bati demais nos meninos, mais na Brenda do que no Lucas. Mas o Lucas um dia foi engraçado, ele já estava grandinho. Eu falei, você vai apanhar. Aí, quando eu falava, você vai apanhar, não tem negociar, não tem ficar para depois, nada daquilo. Aí eu pus ele lá, né, como a gente aprendeu, né, coloquei ele lá na posição e tal. Ele correu, pulou a janela. Eu quis dar uma crise de riso, mas eu não podia fazer, que tinha que ficar forte. Fiz ele voltar, pular a janela de volta, vim, ajoelhar lá e apanhar. É 3 vezes você vai apanhar, então é 3 vezes. Você não vai matar seu filho, você não vai espancar seu filho. Não é para machucar a criança, mas é para ela saber que ela tem limites. Um filho criado sem limites, ele vai dar problema. Aí agora é engraçado, se o pai não corrige, mas fala que o filho entrega a si mesmo, vai vir envergonhar, é a mãe, porque ela fica a maioria do tempo com ele. Aí o escândalo lá na loja, não é o pai que vai estar lá para sofrer, é você. Um filho entrega a si mesmo. Todo mundo já viu aquele vídeo da internet daquele que nem adolescente, é um jovem, que o avô dele queima o videogame, né? Todo mundo já viu. Tem coisa horrorosa, coisa terrível. Aquela criança dentro do avião esses dias, todo mundo pensou que ela estava doente, não era nada, era uma birra. Nossa, a mãe não sabia o que fazer. Nós não podemos deixar que os nossos filhos cheguem a esse ponto. Então nós precisamos disciplinar. É disciplinar, não é espancar, não é bater, não bata com a mão, não bata com sandália, se bem que sandália está na hora ali, mas não pega. E quando você falar, você vai apanhar, então ele tem que apanhar, porque se você falar que ele vai apanhar e não apanha, ele já sabe que vai passar. Então eu, pensando também nesses 2 homens, fiquei imaginando, qual foi o problema principal de Eli e de Samuel? Não disciplinou os filhos. 2 sacerdotes governando a nação do Senhor, mas com os filhos desgovernados. Irmãos, a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não vai se desviar. Amém? Vamos ensinar para os nossos filhos como está aqui. Gente, se eu pudesse passar para vocês os vídeos do meu neto cantando, um dia desse eu até pensei em mandar para o pastor, para ser o novo ministro de louvor. Ele canta todas as músicas, e ele sabe mais do que a gente.
Ele não sabe falar as palavras todas, mas ele vai falando, e chega numa que ele sabe, ele fala. Só que tem uma coisa, qualquer música que ele escuta também, ele aprende. O meu irmão é cantor, já até falei para o pastor, ele canta música sertaneja, e ele aprendeu 2 dele. Aí a gente fica lá, né? Vamos cantar da igreja, e tá. Ele canta as músicas. Então ensina, porque se nós fizermos isso, nós estaremos garantindo que mesmo quando meu filho e minha filha for grande, a semente está plantada na mente dele e ela vai florescer e vai dar frutos. E nós não vamos perder os nossos filhos para esse mundo. Amém? Agora esse lado aqui está perdendo, eu acho que tem mais solteiro, né? Não sei. Amém? Nós não vamos perder nossos filhos. Vem um período de rebeldia, o período daquilo outro. Mas nós não vamos perder, não. Porque está ali, ó. Meus filhos, eu creio que os filhos do pastor também, mas alguns aqui têm costume, não sei como é que é feito aqui. Eu apresentei meus filhos para o Senhor. Não foi com 8 dias, como diz lá, não. Foi um pouco maior. Fomos lá, na frente, e o pastor orou. Quando nós fizemos isso, não quer dizer que nós estávamos batizando nem nada. Nós estávamos apresentando os nossos filhos para o Senhor, dizendo, Senhor, toma conta do meu filho. Toma conta da minha filha. Aí no Pará tinha um negócio engraçado. Isso não é bíblico não, tá? Mas assim, ficou engraçado. Quando as pessoas iam apresentar os filhos, eles criaram um costume lá, fazia assim. Aí eles chamavam um casal da igreja para ser conselheiro, como se fosse padrinho, mas não é padrinho, entendeu? Então a gente tinha alguns afilhados lá. Hoje estão moças. E, rapaz, aí, esse amigo meu lá, que é brincalhão, gosta de brincar demais, brincalhão, fica me chamando de compadre, mas não é compadre, não. Assim. E o terceiro, irmãos, eu vou colocar esse rapaz aqui, ele está até meio injustiçado, mas foi Isaac. Eu vou ler o texto para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Em Gênesis 25, 28. E amava Isaac a Esaú, porque a sua caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Eu pensei, mas não fiz. Eu ia até ligar para o Gleibiano e perguntar como é que é. Eu não ia fazer isso e falar, né? Mas assim, como é que é a relação dele com os 2 filhos mediante isso que eu vou falar? São gêmeos, idênticos. Tem hora que eu penso que o pastor está falando é gênios, né? Eu fico meio... São gêmeos idênticos. Mas sabemos que com personalidade diferente, formas diferentes de agir. Então eu fiquei pensando sobre Isaac, fiquei pensando na vida dele, como ele levou ali com Esaú, com Jacó. E desde esse primeiro dia que eu comecei a pensar, eu me foquei nisso, de predileção de um filho. Então, a maioria das pessoas que tem mais de um filho, sabe que a ciência diz que você pode fazer isso naturalmente. Assim, é uma coisa quase que natural. Você se apegar mais a um ou a outro. Até aí, não tem problema. Mas o problema se torna quando aquela predileção se torna real. Ao fato de você deixar fazer uma coisa para um e não fazer para outro, sendo que deveria fazer iguais. Isso no caso de 2 filhos ou mais filhos. Então, quando nós criamos os nossos filhos com predileção, pode acreditar no que eu vou te falar? Lá em casa já aconteceu isso. Lá em casa é assim, a Brenda fala que eu gosto mais dela e a Terezinha, e o Lucas fala que a Terezinha gosta mais do Lucas. Não sei. É assim. Mas de fazer as coisas não pode ser diferenciada. Agora eu ganhei 20 mil sei lá, não tem como ganhar 20 mil sem jogar em nada, né? Mas sei lá, você achou aí. Aí você vai dar para um, porque esse aqui é meu filho, porque ele traz para mim, ele cozinha melhor, a caça dele é mais saborosa, então eu vou dar para ele 10 mil. E para esse outro aqui, só vou dar 5. Aí você está fazendo uma coisa errada. E vai criar problema nos meninos. Vai criar problema na vida deles. Nós não podemos ter predileção. Deus não tem predileção pelos seus filhos, que somos nós. Ele ama a todos igualmente.
Mas nós, às vezes, até inconscientemente, nós fazemos isso. Mas nós devemos, como diz o pastor há muitos anos, essa expressão era muito usada, não sei se nós devemos nos policiar, nos vigiar para que isso não aconteça. Porque é fácil demais acontecer. Porque aquele filho que age mais ou menos do jeito que você gosta, você vai naturalmente se apegar mais. Mas quando nós fazemos isso, você pode criar nele o quê? Várias coisas, mas a primeira coisa, ele pode ser uma pessoa que pensa que todo mundo tem que tratá-lo de forma diferenciada. Não tem. Nós somos todos iguais. A sociedade vai tratar igual, ou muito pior, muitas vezes pior do que o carinho do pai e o carinho da mãe que queria ensinar alguma coisa. O ditado é certo. Não aprende em casa, o mundo vai ensinar. Então, nós não podemos criar os nossos filhos, deixa eu ver exatamente como eu escrevi, eles podem se crescer achando que são poderosos, né, a primeira coisa, mas pode fazer também sentir que algumas vezes, algumas ocasiões, as pessoas são obrigadas a fazer tudo o que eles precisam, e quando elas não fazem, eles são frustrados. Aí nós temos uma geração de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos que acham, que pode ser até que aconteceu mesmo, que o pai ou a mãe tinha predileção por um dos outros filhos. Então, quando nós tratamos de família, quando nós tratamos de criação de filhos, é só isso? Claro que não, isso é assunto para muito estudo bíblico, muito debate, muita conversa. Mas essas coisas que eu achei nesses 3 homens, eu penso que são 3 coisas que nós devemos vigiar na nossa vida, na minha vida, para que nós não cometamos isso. Um dia desse eu chamei o Lucas, falei, Lucas, vamos pescar? Ah, não gosto, não sei o quê. Assim que achar alguma coisa. Ele até gosta, coitado, mas a gente não está tendo assim os meios viáveis de ir. Quando ele estava de férias, ele foi passar as férias em outro lugar. Então, nós precisamos criar, para ficar com os nossos filhos, criar um ambiente, criar um jeito de fazer, criar uma forma de brincar, uma forma de um filme, seja lá o que for. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos, desde pequenininho. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Dói neles, claro, mas dói em você também. Pensa que para disciplinar filho, ele está falando porque não é os dele. Claro, dói na gente também. E a terceira coisa é vigiar para que você não tenha predileção por um filho ou por uma filha ao ponto de fazer diferente para um e outro. Não sei se vocês conseguiram entender essa questão da predileção, mas é assim, você tem 4 filhos, aí você vai dar tudo igual para eles, mas para um é diferente. Não, nós não podemos fazer isso. Porque ao fazermos essas coisas, nós estamos indo a passos largos rumo ao fracasso como pais. Ao fazermos essas coisas, nós estamos indo rapidamente para fracassar como pai, como chefe da família, como homem da família, como sacerdote da família. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, aqueles que são casados, que já têm os filhos, se por acaso alguma coisa dessa tem aí com você, vamos pedir a Deus que tire isso de nós. E alguma dessas coisas aqui que nós não estamos fazendo, a partir de mim, não estou tendo meu dia, não estou ficando com meus filhos, não estou jogando, vamos criar isso, para que os nossos filhos cresçam homens e mulheres de Deus. E essa frase é da minha filha. Nós estávamos conversando sobre
o aniversário do Henrique, ela falou que uma das coisas que nós fizemos na mente dela foi criar memórias agradáveis a respeito dos aniversários deles. Que muitas das vezes, o pastor sabe que mesmo sem dinheiro, missionário vive ali e tal, nós fazíamos aniversário. Se eu mostrar o bolo de aniversário da Brenda para vocês, a boneca que tinha em cima, vocês vão ter pesadelo. De tão feia que era. Parece aquela boneca Parece aquela que vocês pensaram. Acho que é a precursora, a avó dela. Mas ela falou, criando memórias na vida dos nossos filhos. E essas memórias podem ser boas ou podem ser más, conforme a impressão do filme que você está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graça nessa noite, por o privilégio de estar falando a tua palavra. Que ela possa cair numa boa terra, Senhor, produzir frutos e fruto com abundância. Repreende Satanás para que ele não tire essa semente que foi lançada aqui. Repreende o inimigo para que ele não roube essa semente. E faz dessa igreja homens e mulheres que tenham filhos crentes, em nome de Jesus. Amém.